potenciação com números inteiros. Para trabalhar esse tema, vamos começar lendo essa situação problema. Num depósito, há 12 caixas. Cada caixa contém 12 estojos e cada estojo contém 12 lápis. Quantos lápis há no total? Então, repetindo a situação, você percebe aqui que nós temos 12 caixas. Então, eu vou escrever aqui, 12. Cada caixa contém 12 estojos. 12 estojos. Então, eu boto 12 aqui também. E cada estojo contém 12 lápis. 12 lápis. O que é que temos em comum? O que a gente chama de fator na multiplicação. Os fatores são iguais. Então, aqui para responder, eu vou multiplicar, porque ele quer saber na situação problema quantos lápis há no total. Então, eu vou multiplicar o 12 vezes 12, o 12 vezes 12, que vai dar 144. E também vou multiplicar esse 144, que é a multiplicação de 12 vezes 12, por 12. Que vamos ter quanto aqui? 144 vezes 12, que dá 1728. (1728) é o resultado. Quantos lápis há no total? 1728. Veja agora essas outras duas situações. Aqui eu tenho uma área que é representada por um quadrado, seja uma área de um plantio, por exemplo, onde o comprimento dela é 7 metros e a largura também é 7 metros. O que é que eu tenho de muito especial nessa área? Vamos dizer que eu quisesse plantar alguma coisa nessa área e eu quisesse descobrir qual é a área que eu possuo. Então eu devo multiplicar a base pela altura, que é 7 vezes 7. Só que todos sabemos que 7 vezes 7 dá exatamente 49. Então a minha área seria 49 metros ao quadrado. Já nessa outra situação, eu tenho aqui uma cisterna, vamos dizer, em formato cúbico, onde eu tenho o comprimento de 2 metros, a largura também de 2 metros e a altura também de 2 metros. E para calcular o volume, nós sabemos que é comprimento vezes largura vezes altura. Se é assim, o que eu vou ter para responder aqui é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá exatamente 4. E 4 multiplicado por 2, que é esse 2 que desce, 2 vezes 2 dá 4. Esse 2 desce, 4 vezes 2 dá 8. Então, eu tenho aqui 8 metros. 8 metros cúbicos. 8 metros cúbicos como resposta. Mas o que é que eu tenho em comum, tanto nessa questão, quanto na primeira que a gente analisou, que foi a situação problema inicial? Eu tenho os fatores iguais. Cada fator são os mesmos valores. Aqui eu tenho 2, 2 e 2. E aqui eu tenho 7 e 7. São os fatores iguais. Então, potência tem essa definição. Se eu quisesse escrever uma definição aqui, eu diria que potência é o produto de fatores iguais. E aí tem uma nomenclatura que a gente representa de forma especial
para representar uma potência. Imagine aqui que eu tenho 7 vezes 7. Então, que a gente vai chamar de base da minha potência é 7. E a quantidade de vezes que esse 7 se repete, nós chamamos na potência de expoente. Nesse caso aqui, eu tenho 2 7. Então, o expoente vale 2. Então, aqui, ó, eu posso chamar isso aqui de base. Base. E eu posso chamar esse 2 daqui de expoente. Expoente. A minha base, ela se multiplica por ela mesma 2 vezes. A minha base, que é o 7, se multiplica por ela mesma 2 vezes. Se fosse 7 elevado a 3, aqui seria 7 vezes 7 vezes 7. E o resultado final, que no caso aqui é 49, nós podemos dar o nome de potência. E isso serve também para uma situação como esta. Eu tenho aqui o 2, que se multiplica por ele mesmo 3 vezes. Então aqui, ó, esse 3 é o meu expoente. E esse 8 é esse 8 é a potência. E esse 2 é a base da minha potência. Então aqui eu tenho a base, aqui eu tenho o expoente e aqui eu tenho o resultado final, que é a minha potência, o resultado da potência. De forma geral, podemos dizer que para todo número A pertencente aos reais, nós temos esse A elevado a um número qualquer. E isso significa dizer que se eu pegar esse A e multiplicar por ele mesmo N vezes, o que eu estou fazendo é uma potenciação. Então vamos melhorar isso aqui. Como definição, nós podemos dizer que qualquer A elevado a N, o que é que vai acontecer? Esse A, ele vai se multiplicar por ele mesmo na medida aqui do expoente, N vezes. E aí o que eu tenho é uma potência. Observe agora comigo as consequências da definição. Vimos que se eu tenho um número, por exemplo, como 3, elevado a um expoente 3, basta eu multiplicar esse 3 por ele mesmo 3 vezes. Ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 vai dar exatamente 27. Agora observe comigo 3 elevado a 2. Se eu pegar o 3 e multiplicar por ele mesmo 2 vezes, 3 vezes 3 dá 9. Será que a gente consegue observar um padrão? Se eu quisesse do 27 chegar em 9, como a base é 3, basta eu dividir o 27 por 3. Quando eu fizer essa divisão, 27 dividido por 3, eu chego em 9. Então, se é assim, com a mesma constante, se eu quiser dividir o 9 pela mesma constante aqui de proporção, 3, que é a minha base, quando eu dividir 9 por 3, dá exatamente 3. E se eu assim for fazendo, é engraçado que eu vou encontrar sempre o resultado que eu quero na escala decrescente do expoente, ó. Porque, observe, se eu pegar esse 3 e dividir por 3, 3 dividido por 3 dá 1. O que é que está acontecendo com os expoentes?
ele vai em ordem decrescente, ele vai, ó, diminuindo de 1 em 1. 3, 2, 1, 0. Então, o próximo é menos 1. E aí vem o grande desafio. Qual é o número que eu devo colocar aqui para que eu encontre a resposta de 3 elevado a menos 1? Isso mesmo. Se eu dividir o 1 por 3, eu encontro o que eu preciso aqui. 1 sobre 3. 1 sobre 3. Seria o número que eu devo colocar aqui. 1/3. Ou seja, 3 elevado a menos 1 é 1/3. Se eu continuar fazendo a divisão, 1/3 dividido por 3, eu vou encontrar o valor para colocar aqui, ó. E 1/3 dividido por 3 dá 1 sobre 9. Divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 3 dá 9. E se eu quiser encontrar o próximo valor, quando eu dividir isso aqui por 3, 1/9 dividido por 3 vai dar 1 sobre 27. Muito bem. Então, aqui eu tenho uma sequência em ordem decrescente de 3, 2, 1, 0 até o menos 3. E o padrão que acontece ao dividir o número 27 por 3, que dá 9. O número 9 dividido por 3, que dá 3. E assim sucessivamente. O que é que eu extraio daqui? Eu extraio pelo menos 3 situações interessantes. Que são essas. Todo número elevado a 1 vai ser ele próprio. Ou seja, 3 elevado a 1 dá 3. Então quer dizer que isso é uma regra. Todo número A pertencente aos reais elevado a 1 vai ser o próprio A. Então, se eu pegar o 5 e elevar a 1, por exemplo, a resposta disso é 5. Todo número pertencente aos reais asterisco, que quer dizer todo número de A diferente de 0 elevado a 0 vai ser igual a 1. Por que isso? Olha para cá. 3 elevado a 0 dá 1. E eu mostrei de onde vem essa situação. Então, A elevado a 0 é igual a 1. Se eu pegar qualquer número, professor, qualquer número, menos 3 elevado a 0, a resposta disso vai ser 1. E por fim, quando eu tenho um expoente negativo, expoente inteiro negativo, ele vai se transformar, o resultado vai se transformar em uma fração. Então, quando eu tenho A elevado a menos N, isso vai ser 1 sobre A elevado a N. Como assim? Me dê um exemplo. Se eu tenho 2 elevado a menos 3, como é que fica isso? Eu coloco 1 no numerador, a minha base é o 2, e o expoente que era negativo passa a ser positivo. Então fica 2 à terceira. 1 sobre 2 à terceira, usando a definição de potência, 2 à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 1/8. Vamos ver agora as propriedades da potenciação. Olha essa primeira situação. 7 elevado a 3 vezes 7 elevado a 2. Como eu resolveria usando a definição? Se eu tenho 7 elevado a 3, eu vou fazer a multiplicação de 7 por ele mesmo 3 vezes. 7 vezes 7 vezes 7. E se eu tenho 7 elevado a 2, eu vou fazer a multiplicação de 7 vezes 7 duas vezes. Porque eu tenho aqui o expoente 2. E a gente sabe que o expoente, vamos dizer assim, manda na base. Então, esse 2 aqui manda a base se multiplicar por ela mesma duas vezes. O que é que eu tenho agora? Eu tenho quantos 7? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Significa dizer que é 7 elevado a 5. Esse 7 elevado a 5, se prestarmos bastante atenção, ele é o somatório dos expoentes. 3 mais 2
dá 5. Significa dizer que bastava eu repetir a base e somar os expoentes. 3 mais 2, 3 mais 2 dá 5. Então, 7 elevado a 3 vezes 7 elevado a 2, basta repetir a base e somar os expoentes. 3 mais 2, que dá 5. Esse daqui seria o resultado dessa primeira expressão numérica. Veja aqui a segunda expressão. Eu tenho 5 elevado a 2, que está entre parênteses, elevado a 3. 5 elevado a 2 é a mesma coisa que 5 vezes 5, dentro do parênteses. Só que esse parêntese está elevado a 3. Então, por que não registrar essa multiplicação da seguinte maneira? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma multiplicação de fatores iguais, onde a minha base é o 5. E os expoentes que eu tenho são os expoentes de cada base desta, que quando não aparece, sabemos que é o número 1, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Ou seja, 5 elevado a 1 é ele mesmo, é o 5. Então, essa representação eu poderia escrever da seguinte maneira. Só a título de curiosidade para visualizarmos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se você observar, isso é a mesma coisa que essa primeira propriedade que fizemos. Quando eu tenho os fatores iguais, basta eu repetir a base e somar os expoentes. 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso equivale a 5 elevado a 6. Vou colocar aqui embaixo. 5 elevado a 6. E se a gente prestar bastante atenção, esse 5 elevado a 6, ele veio da potência de uma potência. Potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3. E 2 vezes 3 dá 6. De novo, potência de potência. Repete a base, que é o 5, e multiplica os expoentes. 2 vezes 3 dá 6. Então, aqui eu poderia ter escrito 5 elevado a 6. Mais uma vez, repete-se a base, que é o 5, e multiplica os expoentes. 2 vezes 3 dá 6. E a terceira situação, eu tenho aqui dentro dos parênteses 2 vezes 5 elevado a 3. Como eu resolveria isso? Eu multiplicaria esse 2 vezes 5 por ele mesmo 3 vezes, porque o expoente está mandando fazer assim. Então seria 2 vezes 5 vezes 2 vezes 5 vezes 2 vezes 5. E nesse caso, observe que eu tenho aqui 1, 2, 3 números 2. Significaria que eu poderia até escrever assim, se eu quisesse. 2, 2, 2. Elevado a 1, elevado a 1 e elevado a 1, porque eu tenho 3 número 2. E 5 elevado a 1, 5 elevado a 1 e 5 elevado a 1. Também 3 vezes. Se você prestar também bastante atenção, eu tenho aqui uma multiplicação de bases iguais. Ou seja, 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1. Que é a primeira regra vista anteriormente. Então, produto de potência de mesma base. Repete-se a base e soma os expoentes. 1 mais 1 mais 1. E se eu fizer a mesma coisa com base 5... repete-se a base, que é o 5,
e somos expoentes, que é 1 mais 1 mais 1. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho 2 elevado a 3 e eu tenho 5 elevado a 3, porque 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. O que conseguimos perceber? Que a minha expressão, o expoente dela, ele se distribui para as bases. Olha só, 2 vezes 5 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Significa dizer que essa expressão poderia ser escrita da seguinte maneira: 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Esse seria o resultado. Então, fazendo aqui uma recapitulação: produto de potência de mesma base. Repete-se a base e somos expoentes. 3 mais 2 dá 5. Então, 7 elevado a 3 vezes 7 elevado a 2 é a mesma coisa que 7 elevado a 5. Potência de potência. O que é feito? Repete-se a base, que é 5, e multiplica-se os expoentes. 2 vezes 3 dá 6. Significa dizer que 5 elevado a 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 5 elevado a 6. E por fim, potência de um produto. Você vai distribuir esse expoente para cada base. 2 vezes 5 elevado a 3 é 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Vamos ver mais esta propriedade. Aqui eu tenho uma divisão. 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3. Como ficaria? Basta multiplicar esse 2 elevado a 5 por ele mesmo 5 vezes. 4, 5. E o 2, como eu estou fazendo uma divisão, eu vou colocar em forma de fração aqui, uma barra, certo? E o 2 elevado a 3 é a mesma coisa aqui. 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Observe que eu tenho, como aqui é uma divisão e eu tenho termos que estão se multiplicando, eu posso cortar para simplificar. Esse cortar é dividir por 2. Dividindo por 2 aqui e aqui, eu cortei esses 2, cortei esses 2, cortei esses 2. E assim sobraram 2 duas vezes, que é a mesma coisa que 2, como aqui o expoente é 1. E aqui também o expoente é 1, 1 mais 1 dá 2, é 2 ao quadrado. Então, 2 elevado a 5 dividido por 2 a terceira dá 2 ao quadrado. Mas veja por quê. O que é que diz a regra? Na divisão de potência de mesma base, nós podemos repetir a base, que é o 2, e subtrair os expoentes. 5 tirando 3. E quando eu faço essa subtração, 5 menos 3 vai dar 2. Então vai ficar 2 elevado a 2. Olha só. É a mesma coisa. Então, você pode fazer nessa construção ou pode simplesmente usar a propriedade que diz que na divisão de potência de mesma base, você deve repetir a base e subtrair os expoentes. 5 menos 3 dá 2. Isso é resultado. Como matemática é bom demais e não podemos ficar parados mesmo em quarentena, vamos responder alguns exercícios. Observe essa questão. O valor de 4 elevado a 7 vezes 4 elevado a 10 vezes 4 elevado a 2 dividido por 4 elevado a 5 elevado a 7 é. Então, nós vamos estar respondendo essa questão. Observe que aqui eu vou usar as propriedades conhecidas anteriormente. Eu tenho aqui um produto de potência de mesma base dentro desses cochetes. Nesse caso, produto de potência de mesma base, o que é que eu devo fazer?
eu devo repetir a base, que é 4, e somar os expoentes. 7 mais 10, 17. 17 mais 1 do expoente 4 aqui, da base 4, aliás. 17 mais 1 dá 18. Que está elevado a 2. Tudo isso dividido por 4 elevado a 5 elevado a 7, que eu vou escrever do mesmo jeito. O que é que eu tenho aqui? Antes de dividir, eu tenho uma potência de potência. Potência de potência, repete-se a base e multiplica os expoentes. 18 vezes 2 dá 36. Dividido, potência de potência, repete-se a base, que é o 4, e multiplica os expoentes. 5 vezes 7, 35. E você observa que na mesma questão, nós temos ainda as bases iguais e eu estou fazendo uma divisão. Divisão de potência de mesma base, repete-se a base e subtrai os expoentes. 36 menos 35. E 36 menos 35 dá 1. Todo número elevado a 1 é o próprio número, consequência da definição. Então, o resultado é 4, letra D. Vamos fazer mais esses exercícios. Aqui tem, responda, letra A. Quanto é o dobro de 2 elevado a 5? O dobro nós sabemos que é 2 vezes alguma coisa. Por exemplo, o dobro de 4 é 8, porque 2 vezes 4 é 8. Então, o dobro de 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 elevado a 5. E o que é que nós temos aqui? Produto de potência de mesma base. Você repete a base e soma os expoentes. Lembrando que aqui tem o número 1. E 1 mais 5 vai dar 6. Então, esse é o resultado dessa primeira questão, letra A. A letra B diz, quanto é o quádruplo de 2 elevado a 5? O quádruplo é 4 vezes 2 elevado a 5. Só que esse 4, ele não tem a mesma base que o 2. Eu tenho que deixá-lo com a mesma base. E para fazer isso, eu posso lembrar de fatorar o 4, dividido por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. E aqui eu escrevo em forma de potência, 2 ao quadrado, ou seja, o número 4, pode ser escrito como sendo 2 ao quadrado, vezes 2 elevado a 5. Se eu tenho aqui um produto de potência de mesma base, repete-se a base e soma os expoentes, diz a regra. 2 mais 5, 7. Então, o resultado dessa letra B é 2 elevado a 7. Observe aqui a próxima questão. Ele põe as expressões que têm o mesmo valor. Então, nós vamos observar aqui nessa primeira coluna o valor que é o mesmo valor na segunda coluna para fazer a relação. Vejamos. 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Quantos 7 eu tenho aqui? Eu tenho 5. Então, isso é a mesma coisa que 7 elevado a 5. Então, olhando a segunda coluna, qual é aquela que tem o mesmo valor que 7 elevado a 5? Se você observar, produto de potência de mesma base, repete-se a base e soma os expoentes. 4 mais 1, 5. Então, a relação que eu devo fazer é o A com o 4. A com o item 4. Agora, vejamos a letra B. Propriedade que eu tenho aqui é potência de potência. Repete a base, que é o 7, e multiplica os expoentes. 2 vezes 4, 8. Aonde aqui eu tenho a mesma coisa que 7 elevado a 8. Se observarmos, 49 fatorado por 7 dá 7. 49 dividido por 7 dá 7. E por 7 dá 1. Ou seja, 49 é a mesma coisa que 7 elevado a 2. Só que 7 elevado a 2
elevado a 4, eu tenho potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 4 vai dar 8. Então, a letra B, ela se relaciona com o item 1. A letra B se relaciona com o item 1. Aqui também eu tenho uma potência de potência, onde eu devo repetir a base e multiplicar os expoentes. 2 vezes 2 dá 4. E aonde aqui eu tenho 7 elevado a 4? Observe o item 2. Eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 números 7 se multiplicando. Isso é a mesma coisa que repetir a base e somar os expoentes. Somando 1 mais 1 mais 1 mais 1 equivale a 4. Então a letra C, ela está relacionada com o item 2. E por fim, produto de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 4 mais 2 que dá 6. Que é a mesma coisa que essa também regra, potência de potência. Que repete a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2 dá 6. Ou seja, a letra D está relacionada com o item 3. Então a resposta é esta. Beleza? Mais uma questão para terminarmos essa parte do nosso conteúdo de potenciação. Mas antes eu queria dizer que matemática é bom demais. É o nome do nosso canal no YouTube. E eu peço 3 coisas a vocês. Que você se inscreva, que você acione o sininho de notificações para saber dos próximos vídeos e também você comente para dar sua sugestão sobre essa aula e também fazer novos pedidos de novos conteúdos que queiram estudar aqui com matemática, é bom demais, com o professor Eduardo. Então vamos ver aqui a divisão de potência de mesma base, porque a questão diz qual é o valor de 2 elevado a 359 dividido por 2 elevado a 356. Basta você repetir a base, seguindo a regra, e subtrair os expoentes. 359 menos 356. Quando você faz essa subtração, 359 tirando 356, o resultado é 3. E sabemos que 2 à terceira é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. É o resultado dessa questão.